Atenção, teu maior inimigo sabe qual é? És tu mesmo. Teu maior inimigo és tu mesmo. Essa é uma palavra importante para nós, porque às vezes achamos que os nossos inimigos o nosso maior inimigo são as coisas do mundo, ou talvez achamos que os nossos inimigos, o nosso maior inimigo seja o demônio. E aí vem João José Maria Escrivá e está falando que o seu maior inimigo é você mesmo. Gente, isso é muito impressionante. José Maria Escrivá repete João da Cruz. João da Cruz diz que nós temos 3 inimigos, que é o mundo, o demônio e nós mesmos. 3 inimigos: o mundo, o demônio e nós mesmos. Só que dos 3, João da Cruz diz que o pior somos nós mesmos. Então, José Maria Escrivá e São João da Cruz estão em concordância. E na verdade estão em concordância com Jesus Cristo, né? Porque aqui acabei de abrir minha Bíblia, em Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34. Em seguida, convocando a multidão juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Olha que interessante. Jesus não diz renuncie ao demônio. Se alguém me quer seguir, renuncie ao demônio, renuncie ao mundo. Não que estes não sejam inimigos, mas Jesus ele já vai em cima do principal inimigo, do mais forte inimigo. O mais forte inimigo na santidade é você mesmo. Eu não sei se se essa meditação ela é estranha para você. O que significa renunciar a si mesmo? Ora, quando Jesus está pedindo para você renunciar a si mesmo, é porque a gente entende que eu e você estamos contaminados pelo pecado. Eu e você estamos contaminados pelo pecado. Abra sua Bíblia em Romanos. Capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Está escrito assim: por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Veja, Romanos capítulo 5, versículo 12 está deixando claro uma coisa: por um só homem, por uma só mulher, entrou o pecado no mundo. Só que não parou neles. Por esse pecado entrou a morte. E esse pecado passou a todo o gênero humano. Então aqui está eu e você. O que significa todo o gênero humano? Eu e você. Eu e você pecamos. E por isso que a Bíblia está dizendo: todos pecaram, todos pecaram, todos pecaram. Paulo apóstolo entendeu muito bem isso. Então quando José Maria Escrivá está dizendo assim para você: olha, teu maior inimigo és tu mesmo, é porque você foi ferido pelo pecado. Então qual é o inimigo que eu sou para mim mesmo? É que agora você tem tendências maléficas. Agora você tem inclinação para fazer coisa ruim. Agora dentro de nós temos vontade de falar o que nós não deveríamos falar. Nós temos vontade de olhar para o que não deveríamos olhar. Nós temos vontade de escutar o que não deveríamos escutar. Nós sentimos o que não deveríamos sentir. Nós fazemos o que não deveríamos fazer. E aí depois Paulo, ele vai dizer que olha aqui, se você abrir agora Romanos 8,
Ele vai dizer: os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal, os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto as aspirações do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus. Porque o desejo da carne é hostil a Deus. Então, Paulo ele começa a dizer o seguinte: essa minha carne foi contaminada, Essa minha carne agora ela não quer mais Deus, essa carne agora foi contaminada, ela não quer as coisas de Deus. Então coloca isso no seu coração: a tua carne não quer mais Deus. É por isso que Paulo vai falar: a gente precisa viver no Espírito, porque se a gente viver na carne, a carne tem desejos contrários. Gente, isso não é palavra do Frei Gil, isso é palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7, porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Tá vendo? Paulo está dizendo o seguinte: olha, preste atenção, a carne não se submete à lei de Deus. A tua carne foi ferida pelo pecado. Se você quiser viver na carne, você não vai conseguir agradar a Deus. Então por que José Maria Escrivá está dizendo: renuncia a si mesmo? O teu maior inimigo és tu mesmo, porque você foi ferido pelo pecado. Então por isso que Jesus em Marcos capítulo 8, versículo 34 nos disse o seguinte: quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Gente, não tem, por isso que ser santo não é fácil, ou seja, é todo instante um movimento contrário, Eu queria fazer uma coisa, mas vou ter que fazer outra. Olha, eu queria fazer aquilo, mas não vou fazer porque eu quero ser santo. E olha aqui, vamos um pouquinho para trás, Romanos capítulo 7, versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 15. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. E aí Paulo está falando: olha, o que eu gostaria de fazer eu não faço, o que eu aborreço eu estou fazendo. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa, mas então não sou o que faço, mas o pecado que em mim habita. Olha Paulo falando: o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habito bem. Olha que Paulo está falando: na minha carne não habito bem. Minha gente, dá para entender? Você quer fazer coisa errada, Frei Gilson quer fazer coisa errada. Frei Gilson quer fazer coisa errada, você quer fazer coisa errada. Não adianta a gente bancar o bonzinho, não. A gente não é bonzinho. A nossa carne quer coisa errada. Agora, se eu não faço a coisa errada, é porque eu fiz um esforço. Por isso, ser santo é esforço. Ninguém vai ser santo tranquilamente. Então esquece isso. Não tem como ser santo tranquilamente. Assim, deixa a vida me levar, a vida levar eu e eu vou ser santo. Não. Para ser santo você vai ter que se esforçar. Porque olha o que está dito aqui: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habito bem, mas o querer está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Então veja: encontro pois em mim esta lei, quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado que está nos meus membros. Homem infeliz que sou. Claro, quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Graças sejam dadas por Jesus Cristo nosso Senhor. Quem é que vai me libertar de tudo isso? Jesus. Como é que eu vou vencer essa carne? Através do Espírito Santo. Mas vamos entender isso. Esse conselho de José Maria Escrivá no início desse programa, ele é fundamental. O teu maior inimigo é você mesmo. Então, ou seja, nós vamos viver uma vida renunciando às nossas vontades. Claro, as nossas vontades contrárias, porque você não vai renunciar à tua vontade se a tua vontade é boa, se a tua vontade é Deus que quer. Então, por exemplo, eu estou com uma vontade de ir na missa, comungar Jesus, eu estou com vontade de ir na missa, receber o corpo do meu Senhor, vou renunciar isso? Não. Isso é uma vontade de Deus.
Quando a gente fala renunciar a si mesmo, é renunciar ao pecado que em mim habita. Renunciar às coisas ruins. Tô com vontade de falar da vida do outro, tô com vontade de fofocar, tô com vontade de mentir. Não, isso eu renuncio. Eu tô com vontade de encher a cara para esquecer os problemas, isso eu renuncio. Eu tô com vontade de bater nessa pessoa, eu não aguento mais essa pessoa, isso eu renuncio. Era para eu rezar, mas eu tô com vontade, sabe? Estou com vontade de passar a tarde toda de qualquer jeito. Eu não tô afim de rezar, mas eu sei que eu preciso, mas... Não, isso você renuncia, essa preguiça. Então você está entendendo que santidade é esforço? Que a maior luta, na verdade, é contra você mesmo? Então o maior entrave para a santidade não é o demônio, por pior que o demônio seja, não é o demônio. Então cuidado, porque às vezes até o demônio leva a culpa de coisas que ele não tem nada a ver ainda. Muitas coisas vêm de nós mesmos, muitas coisas vêm da nossa concupiscência, muitas coisas vêm da nossa própria carne. E aí a gente vai entrando a gente vai dando o que a carne quer. Sabe o que acontece? Você vai dando o que a carne quer e a carne vai se viciando. E aí quanto mais você dá o que a carne quer, mais a carne fica forte e mais o espírito fica fraco. Então é por isso que muita gente não está dando conta. Porque tudo que a carne quer, você dá. Tudo que a carne pede, você dá. Não. E, gente, por isso a importância de um cristão viver mortificação. Por isso a importância do jejum. Por isso a importância de acordar de madrugada. Por isso a importância de fazer penitências. Porque fazendo penitências, você está dizendo para o teu corpo, você quer, mas não vai receber. E a penitência e mortificação, muitas vezes a gente faz até em coisas lícitas. Coisas que não são pecado. Por exemplo, é pecado comer? Não, mas eu vou ficar sem comer, jejum, para mortificar minha carne, para que eu acostume ela de que não é ela que manda. Então isso é importante, fazer a carne entender que não é ela quem manda. Quem é que manda? O Espírito. Gente, maravilhoso, né? É o Espírito que manda. Porque se a carne manda, a gente fica igual o bicho. O bicho ele age por instinto, né? Ele age por instinto. Então tem muito ser humano vivendo por instinto. Eu tenho vontade de comer, eu como. Como quanto, mesmo que ultrapasse o limite, eu como. Deu vontade de fazer sexo, eu faço. Não importa com quem, onde, como. Então você vai agindo por instinto. E nós não podemos viver por instinto. Você, como cristão, deve viver no Espírito. Pela razão, iluminada pelo Espírito.